E aí, turminha, vocês gostam de histórias? Mas são histórias que vocês viram em desenhos animados ou em filmes? Ou são histórias que vocês leram e ouviram alguém contando? Quando a gente lê ou ouve alguém contando uma história, a gente começa a imaginar aquelas cenas e tudo começa a aparecer em nossa mente como numa tela. É como se a gente pudesse viajar sem sair do lugar. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu há muito tempo em Roma, na Itália. É a história de um menino chamado Tarcísio, que viveu 250 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Tarcísio era órfão, ele não tinha os pais, e por isso que ele morava nas catacumbas. Mas você sabe o que é uma catacumba? Catacumba é como um túnel bem grande debaixo da terra, onde se costumava sepultar os corpos das pessoas. E é também nas catacumbas que os cristãos celebravam a missa secretamente. E foi aí que um casal de cristãos conheceu Tarcísio e o adotou como seu filho, e Tarcísio também os aceitou como seus pais. Tarcísio então começou a participar das missas nas catacumbas e se tornou coroinha. Mas você deve estar se perguntando, por que a missa numa catacumba e não numa igreja? Pois bem, eu explico. Naquele tempo ainda não existiam as igrejas como nós temos hoje. E além disso, os cristãos eram perseguidos, por isso que eles tinham que celebrar as missas às escondidas. Havia um imperador que achava que ele era como Deus, e ele era mandão, queria que todo mundo fizesse só a sua vontade. Mas os cristãos adoravam apenas a Jesus. E o imperador então ficava incomodado e furioso com isso. E daí ele começou a espalhar várias mentiras sobre os cristãos para que as pessoas começassem a odiar os cristãos. Tudo aquilo que não dava certo no império, o imperador dizia que era culpa dos cristãos. Assim, os cristãos eram perseguidos, torturados e mortos. Um certo dia, antes de um grupo de cristãos serem mortos, eles, dentro da prisão, desejavam receber Jesus na Eucaristia. O Papa daquela época, chamado Papa Sisto II, ficava pensando, e agora, como nós vamos fazer para levar Jesus nas hóstias para aqueles nossos irmãos? Então ele reuniu a comunidade e perguntou, quem de vocês teria a coragem de levar as hóstias sagradas para os nossos irmãos cristãos presos? Então Tarcísio levantou a mão e disse, eu posso! Mas o Papa falou, Tarcísio, essa é uma missão muito perigosa. E além disso, você é apenas um garoto de 12 anos. Mas Tarcísio falou, é justamente por isso ninguém vai desconfiar de mim. Vendo a coragem e a fé daquele menino, o Papa então entregou numa sacolinha de tecido as hóstias sagradas, o corpo de Cristo para Tarcísio, que colocou no seu peito e assim foi cumprir a sua missão, levando Jesus no seu peito. Mas de repente ele viu um grupo de pessoas. Ufa! Eram apenas alguns meninos que ele conhecia na época que ele era órfão. E esses meninos disseram assim, Tarcísio, vem jogar com a gente, só falta uma pessoa para completar o jogo. Mas Tarcísio falou, agora eu não vou poder jogar porque eu estou com bastante pressa. Mas os meninos insistiram e começaram a ficar curiosos e desconfiar por que Tarcísio estava com pressa. E eles perguntaram, Tarcísio, aonde você está indo? Mas Tarcísio falava, olha, agora eu não vou poder conversar com vocês, mas depois eu volto. E então os meninos começaram a desconfiar que Tarcísio tinha algum segredo. E eles falavam, Tarcísio, Tarcísio! E Tarcísio continuou andando. Eles então perceberam que ele levava alguma coisa no peito dele. E o menino disse assim, olha só, ele está levando um segredo dos cristãos e os cristãos devem morrer. E aconteceu então que os meninos começaram a empurrar Tarcísio
a chacoalharam, mas ele não tirava a mão do peito porque ele estava com Jesus na Eucaristia. Então os meninos, vendo isso, começaram a atacar pedras porque eles achavam que Tarcísio tinha que morrer. E acontece que depois de tantas pedradas, Tarcísio continua com Jesus até a morte. Nesse momento estava passando por ali um soldado e todos os meninos saíram correndo. Mas esse soldado também era um cristão em segredo. Ele então tomou o corpo de São Tarcísio, que havia morrido, e levou até os outros cristãos. Chegando lá, eles perceberam que mesmo depois de morto, Tarcísio ainda continuava com a sua mão no peito, protegendo a Eucaristia. E quando o Papa tira a sua mão, a hóstia não está mais ali. É como se a hóstia tivesse entrado no peito de São Tarcísio. Agora, Jesus na Eucaristia e Tarcísio eram um só. Assim também quando a gente recebe a hóstia sagrada. Foi assim que São Tarcísio, um garoto de fé, um garoto que amava os irmãos e se arriscou por eles, se tornou o padroeiro dos coroinhas. Da mesma forma que Nossa Senhora levou Jesus em sua barriga, São Tarcísio levou Jesus na Eucaristia em seu peito. Assim também, cada um de nós leva Jesus dentro do coração. E ainda que você não enxergue, todas as pessoas têm Jesus dentro delas. É por isso que, quando você xinga alguém, lembre-se, Jesus está ali. Quando você desfaz de alguém, Jesus está ali. E às vezes algumas palavras podem machucar mais do que pedradas e podem fazer com que as pessoas morram por dentro, se isolando, ficando tristes e até mesmo perdendo a vontade de fazer as coisas. Mas quando a gente ama de verdade as pessoas, a gente está demonstrando o nosso amor a Jesus na Eucaristia e assim a gente é mais feliz e ajuda as pessoas a serem mais felizes. Quanta coisa a gente aprendeu com essa história, não é mesmo? Agora você pode desenhar tudo isso pegando uma folha de sulfite e dividindo em 4 partes. Em cada parte você pode desenhar um pedaço da história de São Tarcísio como num gibi. Ou ainda, se você preferir, você pode contar essa história para alguém da sua família ou para uma outra pessoa através de uma ligação. O mais importante é que a gente aprenda a amar a Jesus na Eucaristia e aos irmãos como São Tarcísio. É isso aí, valeu turminha, que Deus abençoe e a gente se vê!